Números 1. O recenseamento. Capítulo 1. Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da reunião, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída da terra do Egito. Disse: Fazei o recenseamento de toda a comunidade dos israelitas, segundo os clãs e segundo as casas patriarcais, alistando os nomes de todos os homens cabeça por cabeça. Todos aqueles em Israel de 20 anos para cima, habeis para ir à guerra. Tu e Arão os registrareis segundo os seus esquadrões. Estará convosco um homem de cada tribo, os chefes das casas patriarcais. Os encarregados do recenseamento, estes são os nomes daqueles que vos auxiliarão. De Ruben, Elisur, filho de Sedeu. De Simeão, Salamiel, filho de Surisadai. De Judá, Nasson, filho de Aminadab. De Zacar, Natanael, filho de Suar. De Zabulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, de Manassés. Gamaliel, filho de Fadazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gedeão. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Fegiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Rauel. De Neftali, Airá, filho de Enã. Esses foram os homens escolhidos da comunidade. Eram chefes da tribo de seu antepassado, e esses eram os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram esses homens que haviam sido designados nominalmente e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os israelitas determinaram a sua descendência, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, e registraram-se os nomes dos homens de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como Yahvé lhe havia ordenado, Moisés os enumerou no deserto do Sinai. O recenseamento. Quando se determinou a descendência dos filhos de Ruben, primogênito de Israel, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 46.500 na tribo de Ruben. Quando se determinou a descendência dos filhos de Simeão, segundo seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 59.300 na tribo de Simeão. Quando se determinou a descendência dos filhos de Gade, segundo seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 45.650 da tribo de Gade. Quando se determinou a descendência dos filhos de Judá, segundo seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 74.600 da tribo de Judá. Quando se determinou a descendência dos filhos de Isacar, segundo seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 54.400 na tribo de Isacar. Quando se determinou a descendência dos filhos de Zabulon, segundo seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 57.400 da tribo de Zabulon. Filhos de José. Quando se determinou a descendência dos filhos de Efraim, segundo seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 40.500 na tribo de Efraim. Quando se determinou a descendência dos filhos de Manassés, segundo seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 32.200 da tribo de Manassés. Quando se determinou a descendência dos filhos de Benjamim, segundo seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos à guerra.
aptos para a guerra. Foram recenseados 35.400 na tribo de Benjamim. Quando se terminou a descendência dos filhos de Dan, segundo seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 62.700 da tribo de Dan. Quando se determinou a descendência dos filhos de Assé, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 41.500 da tribo de Assé. Quando se determinou a descendência dos filhos de Neftali, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. E foram recenseados 53.400 na tribo de Neftali. Esses são os que Moisés, Arão e os 12 príncipes de Israel recensearam, um de cada um de suas casas patriarcais. Todos os israelitas de 20 anos para cima, todos aqueles em Israel eram aptos para a guerra. Todos aqueles que em Israel eram aptos para a guerra foram recenseados segundo as casas patriarcais. O total dos recenseados foi de 603.550. Os levitas, porém, não foram recenseados com eles, nem a sua tribo patriarcal. Estatuto dos levitas. Falou, pois, Yahvé a Moisés e disse: Não registrareis, contudo, a tribo de Levi, e não a recenseareis no meio dos israelitas. Mas estabelece tu mesmo os levitas para o serviço de habitação do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Eles transportarão a habitação, e todos os seus utensílios exercerão nela o seu ministério, e acamparão ao redor da habitação. Quando a habitação se mudar, os levitas a desarmarão. Quando a habitação tiver de parar, os levitas a armarão. Qualquer profano que se aproximar dela será condenado à morte. Os israelitas acamparão cada um no seu próprio acampamento junto de sua insígnia, segundo os seus exércitos. Os levitas, porém, acamparão ao redor da habitação do testemunho. Deste modo, a ira não se manifestará contra a comunidade israelita. E os levitas assegurarão o serviço da habitação do testemunho. Os israelitas fizeram tudo de acordo com o que Yahvé ordenara a Moisés. Realmente assim fizeram. Capítulo 2. Ordem das tribos. Falou Yahvé a Moisés e a Arão e disse: Os israelitas acamparão, cada um junto à sua insígnia, sobre os emblemas de suas casas patriarcais. Acamparão ao redor da tenda da reunião, a uma distância determinada. Estes são os que acamparão ao oriente. Ao oriente, a insígnia do acampamento de Judá, segundo os seus esquadrões. Príncipe dos filhos de Judá, Nasson, filho de Aminadab, seu exército, 74.600 recenseados. Junto dele acampam a tribo de Isacar, príncipe dos filhos de Isacar, Nataniel, filho de Suá, seu exército, 54.400 recenseados. A tribo de Zabulon, príncipe dos filhos de Zabulon, Eliabe, filho de Elon, seu exército, 57.400 recenseados. Os recenseados do acampamento de Judá, segundo seus esquadrões, são ao todo 186.400. Esses serão os primeiros a levantarem o acampamento. Ao sul, a insígnia do acampamento de Ruben, segundo seus esquadrões. Príncipe dos filhos de Ruben, Elisu, filho de Sedeu. Seu exército, 46.500 recenseados. Junto deles acampam a tribo de Simeão, príncipe dos filhos de Simeão, Salamié, filho de Surissadai. Seu exército, 59.300 recenseados. Tribo de Gade, príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Reuel. Seu exército, 45.650 recenseados. Os recenseados do acampamento de Ruben, segundo seus esquadrões, são ao todo 151.450. Esses levarão o acampamento em segundo lugar. E assim a tenda da reunião partir. Assim que a tenda da reunião partir, o acampamento dos levitas estará no meio dos outros acampamentos. A ordem de marcha será a mesma do acampamento.
cada um sob sua insígnia. A insígnia do acampamento de Efraim estará ao ocidente, segundo seus esquadrões. Príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. Seu exército, 40.500 recenseados. Junto dele, a tribo de Manassés, príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Fadazul. Seu exército, 32.200 recenseados. Tribo de Benjamim, príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gedeão. Seu exército, 35.400 recenseados. Os recenseados do acampamento de Efraim, segundo seus esquadrões, são ao todo 108.100. Esses levantarão o acampamento em terceiro lugar. A insígnia do acampamento de Dan estará ao norte, segundo seus esquadrões. Príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Emizadai. Seu exército, 62.700 recenseados. Junto dele acampam tribo de Asser, príncipe dos filhos de Asser, Fegiel, filho de Ocrã. Seu exército, 41.500 recenseados. Tribo de Neftali, príncipe dos filhos de Neftali, Aira, filho de Enã. Seu exército, 53.400 recenseados. Os recenseados do acampamento de Dan são ao todo 157.600. Esses levantarão o acampamento em último lugar, todos de acordo com as suas insígnias. Esses são os israelitas cujo recenseamento foi feito pelas casas patriarcais. Os que foram recenseados desses acampamentos, segundo seus esquadrões, são ao todo 603.550. Contudo, conforme Yahvé havia ordenado a Moisés, os levitas não foram recenseados com os israelitas. Os israelitas fizeram tudo de acordo com o que Yahvé havia ordenado a Moisés. Assim, pois, acamparam segundo as suas insígnias, e assim também levantaram o acampamento, cada um no seu clã e cada um com a sua casa patriarcal. Capítulo 3. A tribo de Levi. Os sacerdotes. Eis a descendência de Arão e de Moisés quando Yahvé falou a Moisés no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, depois de Abiú, Eleazar e Tamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e foram consagrados para exercer o sacerdócio. Nadab e Abiú morreram diante de Yahvé no deserto do Sinai, quando apresentaram diante de Yahvé um fogo irregular. Não tinham filhos, e assim Eleazar e Tamar exerceram o sacerdócio na presença de Arão, seu pai. B. Os levitas, suas funções. Yahvé falou a Moisés e disse: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na à disposição de Arão, o sacerdote. Eles estarão a seu serviço. Encarregar-se-ão dos deveres que lhes pertencem, bem como dos deveres de toda a comunidade, na tenda da reunião, ao ministrarem na habitação. Cuidarão de todos os utensílios da tenda da reunião e encarregar-se-ão daquilo que compete aos israelitas, ao ministrarem na habitação. Darás, pois, a Arão e a seus filhos, os levitas, como doados, eles lhe serão doados pelos israelitas. Registrarás a Arão e seus filhos, que desempenharão o seu ofício sacerdotal. Porém, todo profano que se aproximar será punido de morte. C. A eleição dos levitas. Yahvé falou a Moisés e disse: Vede que eu mesmo escolhi os levitas do meio dos israelitas em lugar de todos os primogênitos, daqueles que entre os israelitas abrem o seio materno. Portanto, os levitas são meus. Assim, todo primogênito me pertence. No dia em que feri de morte todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei a mim todos os primogênitos em Israel, tanto os dos homens como os dos animais. Eles me pertencem. Eu sou Yahvé. D. O recenseamento dos levitas. Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai e disse: Recensearás os filhos de Levi, segundo as suas casas patriarcais,
e segundo seus clãs. Recensearás todos os homens de idade de 1 mês para cima. E Moisés o recenseou segundo a ordem de Yahvé, de acordo com o que Yahvé lhe havia ordenado. Estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Cate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, segundo seus clãs: Lobni e Semei. Os filhos de Cate, segundo seus clãs: Amirã, Isaá, Hebron e Oziel. Os filhos de Merari, segundo seus clãs: Mole e Muzi. Esses são os clãs de Levi, reunidos em casas patriarcais. De Gerson originaram-se o clã Lobnita e o clã Semeita. Esses são os clãs dos Gersonitas. O número total dos homens recenseados da idade de 1 mês para cima foi de 7.500. Os clãs dos Gersonitas acampavam atrás da habitação ao ocidente. O príncipe da casa patriarcal de Gerson era Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson tinham na tenda da reunião o encargo da habitação, da tenda e da sua cobertura, do véu de entrada da tenda da reunião, das cortinas do átrio, do véu de entrada do átrio, que está ao redor da habitação e do altar, como também das cordas necessárias a todo o seu serviço. De Cade originaram os clãs Amramita, Isaarita, Hebronita e Ozielita. Esses são os clãs caatitas. O número total dos homens recenseados da idade de 1 mês para cima foi de 8.600. Eles estavam encarregados do serviço do santuário. Os clãs de Catitas acamparam do lado meridional da habitação. O príncipe da casa patriarcal dos clãs Catitas era Elisafã, filho de Oziel. Tinha o encargo da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos objetos sagrados, do culto e do véu, com todos os seus pertences. O príncipe dos príncipes de Levi era Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele exercia a superintendência de todos aqueles que cuidavam do santuário. De Merari originaram-se o clã Moolita e o clã Muzita. Esses são os clãs Meraritas. O número total dos homens recenseados da idade de 1 mês para cima foi de 6.200. O príncipe da casa patriarcal dos clãs Meraritas era Suriel, filho de Abiail. Eles acampavam do lado setentrional da habitação. Os filhos de Merari estavam encarregados das tábuas da habitação, das suas vigas, das suas colunas e bases de todos os seus acessórios e de todos os seus utensílios, assim como das colunas que rodeiam o átrio, das suas bases, das suas estacas e das suas cordas. Finalmente, acampavam ao oriente, diante da habitação, diante da tenda da reunião ao oriente. Moisés, Arão e seus filhos que tinham encargo do santuário em nome dos israelitas. Todo estranho que se aproximar devia ser punido com a morte. O total dos levitas recenseados que Moisés enumerou segundo os clãs, conforme a ordem de Yahvé, o número de homens de idade de 1 mês para cima foi de 22.000. E os levitas e o resgate dos primogênitos. Yahvé disse a Moisés: Faze o recenseamento de todos os primogênitos homens dos israelitas, da idade de 1 mês para cima. Faze a soma dos seus nomes. Em seguida, em lugar dos primogênitos de Israel, tomarás para mim, Yahvé, os levitas, e de igual modo o seu gado em lugar dos primogênitos do gado dos israelitas. Conforme Yahvé lhe havia ordenado, Moisés recenseou todos os primogênitos dos israelitas. O recenseamento dos nomes dos primogênitos da idade de 1 mês para cima deu um número total de 22.273. Então falou Yahvé a Moisés: Toma os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e o gado dos levitas em lugar do gado deles.
Os levitas serão meus, para mim mesmo, Yahvé. Para o resgate dos 273 primogênitos dos israelitas, que excedem o número dos levitas, tomarás 5 ciclos por cabeça. Tu os tomarás segundo os ciclos do santuário, e 20 geras de ciclo, e 20 geras o ciclo. E dará esse dinheiro a Arão e a seus filhos para resgate daqueles que são excedentes. Moisés recebeu esse dinheiro a resgate daqueles que não foram resgatados devido ao número insuficiente de levitas. Recebeu o dinheiro dos primogênitos dos israelitas, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Moisés deu o dinheiro desse resgate a Arão e a seus filhos, segundo a ordem de Yahvé, de acordo com o que Yahvé havia ordenado a Moisés. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.